E a gente vai começar o dia, a noite, com a Daniele Bottaro. E quem é a Daniele Bottaro? Ela é a Head de Diversidade e Inclusão da América Latina lá na Oracle, uma das nossas financiadoras, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre quem cria a tecnologia que transforma o mundo. A Daniele é cientista de formação e de coração, ela acabou se apaixonando pela área, né, de equidade de gênero e hoje ela atua na implementação de programas de diversidade e inclusão na Oracle, em 8 países da América Latina, com foco em 5 grandes pilares, né? Gênero, LGBTQ, raça e etnia, pessoas com deficiência e gerações. Ela é colunista da MIT Sloan Review Management Brasil, ela é speaker do TED X e também Top Voice no LinkedIn. Ela é uma das mães da Rafaela de 10 anos e ela sonha em construir um mundo melhor e mais igual para ela e para todas as outras crianças. E é com muita alegria que eu chamo agora, que eu passo a bola para Daniele Bottaro. Seja muito bem-vinda, Daniele. Obrigado por aceitar nosso convite. Caramba, tô ansiosa aqui, tô até nervosa de falar com tanta gente incrível. Obrigada pelo convite, Proa. Tá aqui no nosso coração na Oracle, é muito bom estar com vocês. Enfim, quero falar hoje um pouquinho, rapidinho aí, dessa jornada que foi a minha jornada que está sendo, né? Que a nossa jornada é contínua. Mas quero contar um pouquinho para vocês das coisas que eu aprendi, das coisas que eu bati cabeça, quem sabe pode ajudar vocês por esse caminho e falar também de tecnologia, né? Não tem como falar. Eu lidero a área de diversidade e inclusão e quem são as pessoas que estão criando a tecnologia que o mundo inteiro está usando? Quem estão criando os aplicativos que todo mundo é, é, usa para pedir comida ou para chamar um táxi, um carro ou para fazer qualquer coisa no mundo? Quem está criando isso, né? Então, vou falar um pouquinho disso, mas vou falar um pouquinho então da minha história, conforme a gente conversou aí com o pessoal do Proa. Eu sou uma mulher branca. Estou usando uma blusa preta com uns óculos brancos bordados, tenho um óculos de grau preto, tenho um cabelo liso, um pouco abaixo dos ombros, e atrás de mim o fundo do Proa, com os desenhos, o Proatec aí rolando, basicamente amarelo e laranja. Vou contar aqui para vocês, posso compartilhar minha tela, Jorge, Wesley, Mari aí? Posso Pode. mostrar Uhum. um... Você já está como co-anfitriã ou não? Acho que não. Só para eu mostrar umas fotos. Juro que não vai ser um monte de slide com texto, eu prometo. Vão ser só algumas fotos para ilustrar algumas histórias que eu quero contar para vocês. Vamos lá, agora eu consigo. É, Wesley, eu vou te mandar uma mensagenzinha, se você puder ver, por favor. Obrigado. Já acertei, Jorge. Vocês estão vendo a minha tela em modo apresentação ou só o PowerPoint? Estamos vendo, estamos vendo. Estamos vendo, sim. Estamos vendo. Beleza. É a apresentação. Então tá bom, gente. Essa foto aqui, que eu tô com várias mulheres, essa foto foi tirada em Nova York há 2 semanas atrás, quando eu ganhei um prêmio chamado Prêmio Mulheres Positivas, que reconhece mulheres que fazem coisas, seja no seu campo de atuação, seja para a sociedade, coisas que mulheres que estão transformando o mundo, né? E eu tô mostrando essa foto aqui para vocês, vão falar, nossa, como ela é fera e é incrível e quero mostrar para vocês as coisas, mas eu quero contar para vocês que essa foto para mim ela traduz exatamente esse conceito, né, de que quem vê rolê não vê corre. A gente lê essas histórias aí nas redes sociais e as redes sociais parece que existem só para contar dos rolês, né? Ninguém posta os corres que acontecem. E eu queria contar para vocês como é que eu vim parar aqui? Como é que eu fui parar, uma menina do interior de São Paulo, como é que eu fui parar em Nova York para ganhar um prêmio com um monte de mulher fera, igual aquelas que estavam lá, VP de um monte de empresa, presidente de empresa. Enfim, é essa história que eu quero contar um pouquinho para vocês hoje. Se vocês jogarem no Google, o que o Google vai falar sobre mim, né? Vai falar essas coisas todas que o Jorge leu nessa biografia que fica formatada e que é usada para todos os eventos. Mas o que eu vou contar para vocês aqui hoje é que o Google não vai falar sobre mim, mas que eu queria contar e que eu queria compartilhar com vocês, porque aquilo que está lá no LinkedIn, no Google, no Instagram, representa parte do que a gente é e tem um objetivo,
Mas quando a gente olha para aquilo que realmente faz sentido para a gente, pelas aquelas conquistas que realmente contam, tem outras coisas que estão muito, muito mais nos bastidores do que está lá nas redes sociais. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de me definir como uma pessoa comum com um sonho ambicioso, né? Eu tenho esse sonho de transformar o mundo num lugar de oportunidades mais iguais, mais equitativas para as pessoas. Eu tenho certeza que se a gente derrubar as barreiras, a gente realmente vai criar oportunidades para que todas as pessoas, independente de qualquer um desses grupos, LGBTs, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas negras, qualquer um desses grupos, quando você tira as barreiras, quando você cria oportunidades para que essas pessoas cheguem atinjam os objetivos que elas queiram, qualquer que seja. Não estou falando que todo mundo tem que ser presidente de empresa, que todo mundo tem que ser presidente do Brasil, que todo mundo tem que ser uma pessoa num cargo X ou Y, mas que cada pessoa possa conseguir atingir o seu sonho. Então, eu trabalho todo dia para alcançar esse sonho de construir cada dia um pouquinho mais esse mundo mais igual de oportunidades, não igual de experiências, não igual de saberes, mas igual em termos de oportunidade. E esse daqui é uma foto de um lugar lá em São Carlos, onde eu cresci, chamado CDCC. Ele é como se fosse uma biblioteca junto com uma área de divulgação científica. Não sei se tem alguém aqui que já foi em São Carlos, ou mora em São Carlos, ou já teve a chance de conhecer alguém de lá, mas São Carlos é uma cidade muito cheia de universidades, é uma cidade conhecida como a cidade que tem mais doutores, né, por habitantes do Brasil. Tem a USP, tem a Federal de São Carlos, tem várias universidades lá, e a USP criou esse centro de divulgação científica que é aberto a todas as pessoas. Então, eu, como estudante, lá em 1900 e alguma coisa, que vocês não estavam nem nascidos, podia fazer uma carteirinha da biblioteca e ir lá estudar. E era uma infinidade de coisas, né? Imagina que não existia internet, a gente dependia muito do conhecimento dos livros para aprender coisas. Então, eu fazia escola de manhã, sempre estudei em escola pública, e à tarde eu ia para o CDCC e passava horas lá estudando. Os meus pais não tiveram a chance de estudar, minha mãe tem até a quarta série, meu pai fez até o antigo ginásio, né, que hoje chama ensino fundamental, mas eles sempre acreditaram que a educação era uma ferramenta poderosa de transformação de vida, e acreditavam que isso era muito importante. Então, sempre me apoiaram, então, eu não precisava trabalhar, eu não precisava fazer atividades extras, isso me sobrava tempo para estudar, então eu passava horas lá no CDCC, e esse é um lugar muito importante para mim, porque é um lugar que me despertou, não só pelo que eu li ali, mas me despertou pelo gosto da leitura, pela curiosidade em aprender, pela curiosidade em entender como é que as coisas funcionavam. Além da biblioteca, tinham laboratórios que você podia fazer experimentos, tinham aqueles equipamentos para você entender. Sabe quando você vai no Museu de Ciência? Não sei se vocês já foram no Catavento, em São Paulo. Em Recife, eu sei que também tem um museu bacana de ciências que eu já visitei. Então você consegue interagir com as coisas e aquilo explica alguns fenômenos, principalmente físicos e químicos para mim. Então aquilo foi esse é um lugar muito especial na minha memória Oi, galera! quando eu penso, oi, galera. E foi aí que eu me tornei cientista, né? Eu sou doutora em biofísica, apesar de hoje trabalhar com RH, com diversidade e inclusão, mas eu fiz a faculdade, mestrado, doutorado em ciências, e eu costumo dizer que eu não sou estranha, porque fiz ciência e trabalho com RH. Eu sou só uma versão limitada, e eu gosto sempre de falar aqui que quando eu tinha terminado o meu segundo pós-doutorado, eu migrei para a área de diversidade e inclusão, e eu não simplesmente joguei tudo aquilo que eu sabia no lixo e comecei uma nova carreira com 30 anos de idade. Eu simplesmente, o que aconteceu foi que eu comecei a aproveitar aquelas habilidades que eu tinha para a nova carreira. Então, eu sei que vocês estão no momento de decidir carreira, de pensar em um monte de coisa. Pensa mais em desenvolver as competências que são importantes
para que vocês possam fazer qualquer carreira e trocar de qualquer carreira no futuro. Tem um monte de carreira que nem existe. Então, é difícil você pensar que você vai ser uma coisa e aquilo é para sempre o seu futuro, né? Eu, por exemplo, fazia pesquisa, testava hipóteses e hoje eu testo programas dentro da Oracle sobre diversidade e inclusão. Eu dava aula na universidade, hoje eu dou treinamento para os times da Oracle. Eu fazia análise dos dados que eu coletava no experimento, hoje eu analiso representatividade de mulheres ou de pessoas negras ou de pessoas de diferentes gerações dentro dos números da população da Oracle. Então, assim, eu trago muito daquelas coisas que eu fazia aplicada para um novo conhecimento. E aí, um dia eu estava nesses pós-doutorado e eu tinha alguns alunos e alunas que eram estudantes ali da universidade, que eu era orientadora deles, e uma das minhas estudantes falou, Dani, vamos fazer uma pesquisa de onde estão as mulheres na ciência? E eu falei, por quê? Não, vamos ver onde é que as mulheres estão representadas, porque eu acho que elas não estão. Falei, não, mas olha, tem eu, tem você, tem até a professora. Aí eu parei para pensar, e aí foi quando eu tive um aha moment, sabe aquele momento que você pensa numa coisa que você nunca pensou antes? Esse aha moment, para mim, ele foi tão importante que me fez mudar de carreira, porque quando ela trouxe os dados e a gente viu que as mulheres eram mais das 60% das que trabalhavam como cientistas no instituto, mas que elas eram menos de 20% das líderes de laboratórios, que nunca havia tido uma mulher reitora em 90 anos da universidade. Quando eu comecei a ver em vários níveis que as mulheres sim estavam trabalhando, sim estavam fazendo a operação, mas não estavam sendo as líderes, né? E isso a gente pode ver para qualquer área de conhecimento do mundo. Então, eu tive esse aha moment e eu queria deixar com vocês para que vocês prestem atenção na vida de vocês quando vocês têm esses momentos, que vocês não deixem isso passar, porque às vezes isso pode ser uma provocação tão grande para vocês, isso vai fazer vocês mudarem de vida, vai fazer vocês pensarem em alternativas para um problema que vocês estão tendo. Então, o aha moment ele é muito importante. E só que você não controla muito o que acontece, né? A vida vai te levando, por exemplo, como é que vocês chegaram aqui no Proa? Como é que vocês decidiram? Tem coisas que você não decide, você não decide, por exemplo, a gente teve uma pandemia, ninguém controlou ter ou não ter uma pandemia, e existem países super ricos no mundo, existem pessoas bilionárias que poderiam tentar controlar alguma coisa e não era o dinheiro que era capaz de controlar, ou ciência, ou tecnologia, nada foi capaz de controlar o que aconteceu com a pandemia. Eu me mudei, eu moro hoje na Flórida, nos Estados Unidos, perto de Orlando, e o ano que eu me mudei foi 2021, então no final de 21, eu me mudei final de 21, em julho de 22, agosto, começou a temporada de furacões aqui, né? É muito diferente. No Brasil a gente tem as chuvas, as enchentes, aqui chegam os alertas de temporada de furacão. E essa daqui é uma foto de uma praia que fica aqui perto de Orlando, chamada Fort Myers. E essa é uma foto que foi tirada umas semanas antes do furacão, do Ian, que passou lá por Fort Myers no ano passado. E aí vocês podem ver, basicamente o que eu queria trazer para vocês nessa foto é que tá tudo arrumadinho, tudo tem o seu lugar, tudo planejadinho, né? Que tem um restaurante, aqui os barquinhos todos arrumadinhos, e no dia seguinte, depois do furacão, nada mais estava no lugar, né? Só para representar que nem aquilo que parece tão estável, tão certo, tão dado como sólido, como correto, como seguro, nem isso a gente controla. Então, tem muitas coisas que vão acontecer na carreira, na vida de vocês, que muitas vezes é incontrolável. Eu, por exemplo, prestei 3 vestibulares, um em cada universidade, acabei passando em uma e fiquei com medo de não passar nas outras, porque tinha lista de espera e tal, e peguei o primeiro curso que apareceu. Anos mais tarde, troquei de carreira. Será que eu tivesse esperado um pouco, feito a outra faculdade, talvez isso não tivesse acontecido?
jamais vou saber, porque era uma coisa que eu não podia controlar naquela época, né? Era a oportunidade que apareceu, eu agarrei essa oportunidade e foi assim que as coisas aconteceram. Pensando que a gente não consegue controlar as coisas, eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu aprendi. Um professor meu da faculdade, é uma palavra que não é muito comum, é uma palavra até difícil meio de falar, serendipidade, mas é uma palavra que tem um conceito muito forte por trás dela. Eu queria muito que vocês escrevessem essa palavra aí, pesquisassem, guardassem ela com vocês, porque mais importante do que a palavra é o que ela representa. Ela é a soma do acaso com o conhecimento. Várias coisas acontecem ao acaso com a gente. Mas quando a gente está pronto, quando a gente tem o conhecimento prévio para entender aquele acaso, a gente consegue transformar isso numa oportunidade. Então, várias coisas que eu estou falando para vocês aqui hoje, para muitas pessoas pode não fazer sentido, mas para aquelas pessoas que estão preparadas, que entendem a mensagem, isso pode fazer muita diferença. Esse cara aqui, que está na foto, ele é um biólogo, né, muito conhecido, ele é o chamado pai da penicilina, e ele foi a pessoa que, por acaso, descobriu a penicilina, que é o primeiro antibiótico, assim, mais famoso do mundo, é o pai dos antibióticos, né? Só que o que acontece é que ele fez o seguinte, ele tinha essas plaquinhas aqui, né? Ele cultivava umas culturas ali de bactérias, nessas plaquinhas aqui de vidro, e botava dentro de uma estufa para ver como que elas cresciam e tal. E um dia ele esqueceu algumas placas em cima da mesa e saiu de férias. E tempos depois ele voltou de férias, semanas depois, e ele viu que tinha algumas placas para fora, só que em volta da colônia de bactérias, que era para elas terem morrido, né? Na verdade, era para elas terem ficado do jeito que estavam ali, não crescido por causa da temperatura, elas estavam com uma cor diferente e estavam em volta delas estava tipo, sabe, mofo, bolor, quando a gente vê um monte de fungo em volta delas. E ele achou aquilo estranho e começou a investigar. E ele descobriu que o laboratório que ficava no mesmo prédio que eles, fazia cultura de fungos porque estava estudando alergia, né? Como é que fazia uma vacina para acabar com a alergia a fungos que as pessoas tinham. E aí, investigando, trabalhando com vários pesquisadores, ele conseguiu descobrir que o fungo era capaz, que chamava penicillinum, né? Eu não esqueci o outro nome do fungo, mas ele tem um nome científico, que o penicilino fungus era capaz de matar as bactérias. Foi por acaso, só que ele teve que ter um conhecimento, porque ele achou aquilo tão intrigante que ele foi investigar. E aí ele começou a fechar esse círculo da investigação e descobriu que a penicilina foi descoberta por acaso, por uma serendipidade. Só que, no caso, se ele não tivesse esse conhecimento científico prévio, se ele não tivesse colegas cientistas que compartilharam informação com ele poderia dizer, não sei o que aconteceu com essa placa e jogá-la no lixo. E hoje a gente ainda poderia estar sofrendo de não ter antibióticos para curar doenças bacterianas ou coisas assim. O que acontece é que a gente precisa estar preparado para absorver aquele acaso que está acontecendo, né? Reconhecer que aquilo é uma oportunidade. Muita gente fala que a penicilina é o maior exemplo de serendipidade que existe na história da ciência. E só para vocês entenderem, isso aconteceu em 1928 e a penicilina só chegou nas farmácias em 1945. Então, teve muita coisa, muita pesquisa, muita coisa que aconteceu depois para ela virar um produto e realmente salvar a vida das pessoas. Só que se ele não tivesse conseguido identificar isso lá atrás, talvez isso demorasse muito mais. Então, eu estou falando de menos de 100 anos que a gente tem um antibiótico que foi descoberto por acaso e que salvou um monte de vidas aí. Então, minha mensagem para vocês: estejam sempre preparados, estudem e o máximo que vocês puderem, aquilo que interessa a vocês, conversem com as pessoas, saiba como se comunicar, saiba como criar suas redes, porque quando a oportunidade aparece, se você está preparado e consegue entender que aquilo é uma oportunidade, isso faz toda a diferença na vida de vocês. Não esqueçam, serendipidade. E assim como ele,
que tinha lá os amigos cientistas e que fizeram junto, ele ganhou o prêmio Nobel, depois de ciência, junto com outros pesquisadores. Eu queria lembrar vocês que não tem como a gente construir uma carreira, uma vida, uma amizade, nada na nossa vida se a gente não estiver cercado de pessoas que compartilham das nossas vitórias, que torcem por nós, que nos ensinam, que nos dão bronca, que nos dão puxão de orelha, que nos fazem pensar, que nos provocam. Esse daqui é uma amostra de pessoas que eu tenho por perto e que eu chamo no WhatsApp ou não, né? Porque tem pessoas aqui que são, por exemplo, essa daqui na foto no canto direito inferior é a CEO da Oracle Global, então não chamo ela no WhatsApp. Falo, e aí, chefa, tudo bem? Mas, enfim, são pessoas que eu admiro, são pessoas que eu respeito, são pessoas, aqui está a minha filha e a minha esposa, são pessoas que apoiam a minha carreira, são pessoas que fazem com que eu tenha forças e conhecimento e oportunidades também, várias mulheres aqui. Coloquei um monte de mulheres, porque trabalho com esse tema de diversidade e inclusão, e são mulheres que realmente estão liderando essas conversas, né, no mundo de empoderamento, de quebrar paradigmas, de desafiar as estatísticas, mas que vocês tenham os seus próprios grupos, que vocês tenham aquelas pessoas que podem ser pessoas super perto de vocês, que podem ser pessoas que vão estar circulando em algum momento, são pessoas que vocês admiram, são pessoas que são super conhecidas nos papéis que elas nas profissões que elas têm, que vocês admiram isso nelas. Então, tudo isso é importante, criar o seu grupo de inspiração, o seu grupo de apoio, o seu grupo de conhecimento, né? Aqui um conselho bônus, né? Não é só sobre conhecer as pessoas, mas sobre quem vai lembrar de você. Que imagem você está passando para essas pessoas quando você as conhece? Como que elas vão lembrar de você? Né? Tem uma frase aí dessas que a gente lê no Instagram de vez em quando. Eu sei que Instagram já é meio cringe, porque é o que a minha filha fala, mas enfim, eu ainda uso o Instagram. A frase é o seguinte: quem vai falar o seu nome em uma sala cheia de oportunidades? Quem vai lembrar de você? O que é que as pessoas vão lembrar sobre vocês? Pensem muito nisso. Isso é muito importante. Networking, entregar um valor para uma pessoa, conectar uma pessoa com outra, indicar, fala, puxa, eu estava lendo um artigo, eu sei que você gosta desse assunto, está aqui, sabe? Então, são esses gestos que fazem a gente criar conexões, e as conexões não precisam ser amizades profundas. As conexões, por exemplo, se vocês estão buscando alguém para ser mentor ou mentora de vocês, eu ouvi uma história outro dia que eu achei bem curiosa, né? Imagina que você chega numa festa e você chega lá e vê a pessoa da sua vida e fala, quero casar com essa pessoa, achei ela maravilhosa. A primeira vez que você vê a pessoa, mas bateu, sabe? Aquela coisa. Aí você chega para a pessoa e fala, oi, você quer casar comigo? Ninguém faz isso, né? Você vai conhecer a pessoa, vai ter lá Eu já estou totalmente... Tô casada há 19 anos, então eu já estou fora desses termos novos de matching e tal, não sei o quê, mas enfim, ficou, namorou e tal, e depois você vai casar com a pessoa. Então, com mentores e mentoras, você também não topa com alguém e fala, você quer ser meu mentor? Vamos tomar um café, eu queria te contar, queria te fazer umas perguntas sobre a sua carreira, você quer compartilhar comigo algumas coisas? Então, isso é muito importante. Como que essa pessoa vai falar sobre você para outras pessoas? Que portas elas podem abrir para vocês? É muito, muito, falo para vocês que é muito importante ter pessoas chaves que vão falar o seu nome numa sala cheia de oportunidades. Isso é totalmente real. Às vezes é mais importante até do que você saber ou não fazer um trabalho, porque isso você aprende se você tem vontade. É mais importante te darem a oportunidade e você mostrar o valor depois. E tem dias que as coisas não acontecem, só que eu queria que vocês tivessem como mantra aí, de verdade, gravado na mente de vocês, que é só um dia ruim, não é uma vida ruim. Puxa, eu não sou bom nisso, eu não sei fazer aquilo, eu nunca vou conseguir ser tal coisa. A ideia não é essa, a ideia é a gente tem dias em que as coisas não acontecem, a gente tem dias em que aquela ideia que você vendeu, ninguém comprou,
ou aquela emprego que você se aplicou, você não foi aprovada, e depois o outro também não, mas um dia a oportunidade chega. Então não é uma vida ruim, é um dia ruim, e se você tiver consciente, você vai passar pela fossa desse dia e o dia seguinte vai ser melhor. Então, usem isso como mantra, né? Não a professora da minha filha falou uma coisa outro dia que eu achei muito interessante. Ela tem 10 anos e a professora, ela falou assim, eu não sou boa em matemática. E a professora falou assim, tudo que você for falar que você não é boa, você usa a palavra ainda, porque ela muda totalmente o sentido da frase. Eu não sou boa em matemática ainda, mas eu vou treinar. Eu não sou boa em futebol ainda, mas eu vou ser boa. Eu não sou boa em cortar o jardim, cortar, enfim, as flores, cuidar das flores do jardim, mas eu vou ser boa ainda, né? Ou não, se você não quiser, mas enfim, sempre que você determina uma coisa, isso é muito forte. As nossas palavras, o nosso cérebro não sabe diferenciar muito o que que é mentira e o que que é verdade quando a gente fala sobre nós. Então, se eu ficar falando coisas ruins sobre mim, ou coisas que são, eu não sou boa nisso, o meu cérebro vai acabar entendendo isso e isso vai petrificando, e isso não é verdade. A gente pode mudar o tempo todo, e eu sou uma prova viva disso. Eu quero desejar para vocês que vocês vivam muitos momentos que eu chamo de eu nunca pensei que. A Luísa Trajano, a Luísa Helena Trajano, estava ali na foto do Magazine Luiza, ela tinha um programa no YouTube, e um dia ela me ligou e falou, Dani, eu quero que você seja uma das convidadas do meu programa, que eu quero te entrevistar. E o programa chamava Eu Nunca Pensei Que. E só da Luísa me ligar e me chamar para participar do programa já era um momento para mim, eu nunca pensei que. Assim como aquela foto lá que eu mostrei para vocês no início daquele prêmio, eu nunca pensei que eu estaria. Eu acho que eu sempre desejei alcançar algumas coisas na minha vida, mas eu nunca pensei fisicamente no que acontecia. E esse dia foi um dia que a gente fez um evento do grupo LGBT na Oracle, durante a pandemia, e eu sou uma mulher lésbica, e eu fui entrevistar a Daniela Mercury, que é uma artista muito conhecida, que eu nunca imaginei que eu ia conversar na vida, ainda mais falar sobre sermos mulheres lésbicas, né, nesse mundo. Então, foi um momento que eu descobri que a gente sabe fazer as coisas no momento que a gente tem que fazer, sabe? Quando você descobre que você só é capaz de fazer na hora que você tem que fazer. Então, eu fiquei bem nervosa, treinei, fiz um monte de coisa. Saiu, com certeza, tudo ao contrário do que eu tinha planejado, mas foi muito bom o sentimento de realização. Eu sempre tento me impressionar. Eu acho que quanto mais eu saio de uma situação, mesmo que eu tenha falhado em vender um projeto, ou pedir um patrocínio para um projeto que eu estou querendo fazer e não deu certo e tal, eu fico pensando comigo mesmo. Eu fiz o suficiente? Eu fiz aquilo que eu achava que ia ser o fundamental? E se eu achar que eu me impressionei, que eu mandei bem para caramba, só não era o momento, só não era a oportunidade, eu fico feliz. Então, a gente precisa sempre trabalhar para se impressionar, e a gente precisa tomar cuidado com a gente mesmo, porque a gente pode se sabotar muito feio. Então, você pode ser sua maior líder de torcida, ou você pode ser a sua maior sabotadora. Isso é muito importante. Eu queria acabar aqui, quase acabando aqui com vocês, e abrir para a gente bater um papo, porque eu tenho certeza que vocês têm um monte de coisas muito interessantes para falar comigo, muito mais do que as minhas. A tecnologia precisa de vocês, precisa muito. A tecnologia hoje, ela é criada por um grupo de pessoas muito igual, por um grupo de pessoas que têm a mesma formação, por um grupo de pessoas que têm as mesmas ideias, por um grupo de pessoas que têm as mesmas experiências, por um grupo de pessoas que têm o mesmo tipo de corpo, mesmo gênero, mesma orientação sexual, mesma cor de pele. E isso não quer dizer que eles são ruins, quer dizer que qualquer grupo homogêneo vai ser menos criativo, vai ter menos experiências diferentes, vai trazer menos perguntas para a mesa, porque se eu chegar aqui e todo mundo aqui veio da mesma região, ou da mesma faculdade, ou da mesma bairro, religião, enfim,
foi criado, todo mundo meio parecido, eu vou lançar uma ideia e vocês vão concordar muito rápido comigo. Ninguém vai falar assim, ah, mas não, lá em São Paulo, não, mas lá não sei aonde, não, mas na casa da minha avó. Ninguém vai trazer coisas diferentes. Então, a gente vai sair executando um projeto logo de cara. Então, a diversidade de pensamento, de história, de experiência, ela faz muita diferença quando a gente está criando tecnologia. Eu tenho vários casos aqui, por exemplo, quando a gente sobe um vídeo no YouTube, né? Os primeiros aplicativos de YouTube para celular, todos os desenvolvedores do YouTube perceberam que cerca de 12 a 13% dos vídeos estavam sendo carregados na plataforma de ponta cabeça. Na época não tinha essa coisa de responsivo e tal. E aí eles descobriram que pessoas canhotas, né, pessoas destras sobem um vídeo assim e pessoas canhotas faziam assim. Então o vídeo subia de ponta cabeça porque aquela pessoa gravava o vídeo de outra maneira. A porcentagem de pessoas canhotas no mundo é cerca de 12 a 13%. E aí começaram a pensar, puxa, mas se a gente tivesse uma pessoa canhota aqui no grupo de teste da plataforma, provavelmente ela teria levantado essa perspectiva e falado, não, gente, eu não subo o vídeo assim, eu subo o vídeo de outro jeito, e já teriam criado essa funcionalidade. Isso é um exemplo que não tem muito impacto, né? Beleza, depois consertaram rapidinho e isso não botou ninguém em risco, mas tem outros exemplos que são muito mais sérios, por exemplo, carros que dirigem sozinho, né? Os carros autônomos, muitos carros eram mais propícios, os primeiros testes, a atropelar pessoas negras, porque eles foram calibrados com pessoas teste, né, cobaias, assim, pessoas que faziam o teste ali do carro com pessoas brancas. Reconhecimento facial, não sei se vocês já viram casos de aplicativos que usam reconhecimento facial e que não reconhece pele de pessoas negras, não reconhece traços, porque eles foram calibrados usando pessoas brancas como modelo. Isso tem um caso até famoso de uma empresa japonesa de airbags que foi multada e condenada a pagar uma multa milionária para as vítimas, e o veredito que o juiz deu foi que havia falta de diversidade no time, e por isso havia acontecido tantos acidentes. O que acontece? Esses airbags, eles foram, né, fazem muitos testes com os airbags, batem os carros e tal, e botaram um manequim padrão de um homem de 1,70 m, né, de um humano de 1,70 m, 70 quilos, considerado como o ser humano médio. Só que quando mulheres ou crianças, né, adolescentes, pessoas que não tinham 1,70 m, 70 quilos, andavam no banco da frente, sofriam algum tipo de acidente, o airbag explodia, ele era muito danoso para essas mulheres. Ele causava um acidente muito forte, porque ele batia como se ele fosse bater numa pessoa de 70 quilos e na altura de 1,70 m. Então, 17 pessoas morreram, vítimas do airbag, não vítimas do acidente do carro. E isso foi considerado o maior caso né, com fatalidades de falta de diversidade no time, porque se tivesse lá alguém para levantar a mão e falar, olha, eu não tenho 70 quilos, eu não tenho 1,70 m, talvez se o airbag bater em mim, o impacto vai ser muito mais prejudicial que positivo. Então, eu preciso que vocês a tecnologia, o mundo precisa que vocês façam parte disso, né? A gente não pode deixar isso ser criado por pessoas muito parecidas, que vão criar uma solução que vai atender um grupo de pessoas muito restrito. Então, a gente sabe que apenas 17% dos programadores brasileiros são mulheres. Quando a gente fala aqui de pessoas LGBTs, ainda existe muito preconceito, muita piada, muita gracinha, muita coisa que impede a pessoa de seguir uma carreira, de ter sucesso naquele trabalho, então ela vai embora, ela deixa de trabalhar com aquilo. E pessoas negras, então a representatividade é muito baixa, óbvio, além das questões de racismo estrutural e até racismo não estrutural que acontece. Então, eu espero que vocês sigam na carreira de tecnologia e espero ver vocês por aqui. Só como última mensagem, gente,
a vida pode ser difícil, mas inclui uma viagem grátis ao redor do sol todos os anos. Então, divirtam-se, aproveitem, tenham alegria, curtam as coisas, façam coisas que sejam boas para vocês, porque realmente a gente está sempre correndo atrás de uma cenourinha e às vezes não tem tempo nem de olhar para o lado, mas divirtam-se, faça valer a pena essa viagem de um ano ao redor do sol. Aproveitem para se divertir também. Passo para o Jorge? Sim, obrigado, Dani. Foi super inspirador. A gente gostou muito de tudo que você trouxe para a gente hoje, né? Essa parte da serendipidade, da importância da gente aproveitar as oportunidades do acaso, saber agarrar as oportunidades que aparecem na nossa vida. Os jovens do Proa sabem que hoje eles estão aqui, muitos outros jovens gostariam de estar, e eles conseguiram conquistar esse espaço tão especial. Então aproveitem, façam networking, como a Dani falou, netweaving, né? Que é a troca sem esperar nada. Então é muito importante a gente poder sempre ajudar, ter um olhar propositivo para o outro e entender que eu ainda não sou bom em tal tecnologia, eu ainda não sou bom em comunicação, mas eu vou ser. Então acho que essa é a chave para a gente conseguir aí ter um futuro de sucesso. E já temos muitas perguntas aqui para Dani. Eu vou começar fazendo uma pergunta que eu achei bem bacana do Jonatas Fernandes, perguntando assim: Dani, quais são as competências que você prioriza nos profissionais da sua equipe? Quando você está vendo ali um talento, o que você prioriza? O que você vê ali que brilha seu olho? Tem coisas que você pode ensinar, tem coisas que você pode treinar a pessoa, mas tem coisas que não tem como ensinar. Eu tenho aprendido isso cada vez mais. Cada um pode chamar do que quiser, pode ser. A minha chefe chama de fogo no estômago, né? Eu chamo de fogo no rabo. Sabe aquela coisa que você tem, que você não se conforma? Que você quer estudar mais? Não, eu tentei fazer essa planilha para fazer esse gráfico, não consegui. Ah, entrei num fórum, descobri como é que faz o gráfico, falei com um amigo meu que trabalha numa empresa. É isso, sabe? Porque fazer o Excel, você pode fazer 500 cursos de Excel, mas se você não for aquela pessoa curiosa, porque e isso aconteceu semana passada com uma pessoa do meu time, a gente estava tentando fazer um gráfico para mostrar uma coisa super importante para os líderes aqui na Oracle e não estava saindo do jeito que a gente queria. E aí ele foi lá, entrou no fórum, entrou no Reddit, aí falou com um amigo dele de uma outra empresa. Aí a gente conversou com uma pessoa aqui de dentro da Oracle, para ver se ela sabia como fazer. E aquela coisa, tipo, não voltou para mim. Ah, não dá para fazer esse gráfico. Ah, esse gráfico não fica bom. Ah, vamos tentar fazer. Não, você tem que, eu acho que assim, porque esse fogo no rabo, perdão aí a palavra, mas ele faz você não ficar confortável. Imagina, né? Imagina, seu traseiro está esquentando, você tem que se mexer, você tem que buscar uma solução. Você vai estudar, você vai correr atrás de alguém para te ajudar, você vai desenvolver suas competências de comunicação, de influência. Ô, fulano, você pode me ajudar? Estou com esse problema aqui, fico te devendo uma. Você vai criando redes, para mim isso é o melhor, sabe? Quando você é uma pessoa inconformada e você vai atrás. Para mim, isso é o ponto principal. Depois disso, você consegue ensinar qualquer coisa. Acho que assim, tem várias coisas que são importantes, eu não vou mentir para vocês, ética é importante, comunicação é importante, mas se a pessoa não tiver aquele estalo, ela não faz nada daquilo depois, entende? Então, para mim, esse calorzinho no popô aí é muito importante. Sim, alguns chamam de brilho no olho também, né, Dani? Esse Vontade de brilho no olho fazer. não te incomoda, sabe? Eu acho que tem que ser uma coisa que te incomoda. Fala, não posso ficar sentada nessa cadeira, eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Com certeza, acho que é partir para ação, né, pessoal? Porque muita gente sabe muito bom a parte da teoria, mas a ação é o que vai diferenciar um bom colaborador de um colaborador que não tem tanta perspectiva, que o gestor não consegue enxergar ele ali como um potencial. O Thiago Pessoa, do Recife, e um cachorrinho aí, um cachorrinho latiu. O Thiago Pessoa, do Recife, e algumas outros jovens também perguntaram assim: Dani, enquanto pessoa LGBTQIA+, e mulher, como que você faz e você fez para se encaixar no ambiente de trabalho, principalmente de TI, que é um ambiente bem restrito, né, bem masculino, a gente sabe disso, e ainda conseguir expressar a sua identidade, se já teve alguma situação de preconceito? Alguns jovens perguntaram, acho que é bacana, a gente tem vários jovens LGBT aí ouvindo a gente, então é bem legal você trazer a sua experiência. Eu sei que às vezes pode parecer meio snob dizer isso, mas escolher onde você vai trabalhar faz muita diferença. Eu sei que não é uma opção muitas vezes você escolher onde você vai estar,
Mas se você não estiver num lugar que você pode ser você mesmo, que valoriza quem você é, do jeito que você é muito difícil você ser bem-sucedido, é muito difícil você entregar resultado, é muito difícil você se conectar com as pessoas. Não tem como. Eu sempre achei que você podia ser duas pessoas, mas quando você tem que esconder parte de quem você vira metade de uma pessoa. Você é metade do que você poderia ser no trabalho. Você não é outra pessoa no trabalho. Então, eu falo para vocês, ser uma pessoa LGBT, ou vir do interior, ou não ter estudado na escola, faculdade, tal, de não sei o quê, qualquer que seja a coisa que você precisar esconder no ambiente que você está, e eu não vou dizer que você traz tudo que você é para o trabalho, você é meio camaleão, tem hora que você fala, tem hora que você veste uma armadura e usa uma coisa ali, mas essa armadura, ela não pode ser sufocante. Se você tiver que esconder o tempo todo, imagina se eu não puder falar da minha filha no trabalho, né? E aí nem teria como, porque a minha esposa também trabalha na Oracle, então todo mundo sabe. Mas, enfim, isso é um privilégio que eu tenho, é um privilégio que ela tem. E eu acho que a indústria de tecnologia, apesar dela ser descolada, ser informal, ela ainda fica muito sem regras muitas vezes. Então, mas é só uma piada, é só uma brincadeira. Então, é importante vocês pesquisarem, vocês vão começar a aplicar aí para vagas de emprego, pesquisarem o que as empresas fazem. Não existe ambiente perfeito. Eu tenho certeza que dentro da Oracle tem pessoas LGBTs que já sofreram situações. Eu nunca sofri, porque eu também sou a líder de diversidade, né? Imagina se alguém fizer alguma coisa comigo, assim, especificamente. E estou protegida dentro do RH, porque é um time, enfim, muito mais compreensivo, e eu entendo que outras áreas talvez não sejam. Mas se você estiver num lugar que o mínimo não exista, né, de respeito, é muito difícil você entregar resultado, é muito difícil você se sentir bem sucedido. Então, não vai rolar. Obrigado, Dani. Resposta bem bacana também. É isso, pessoal. Escolher onde você quer trabalhar, você ser você mesmo. E aos poucos a gente vai cada vez mais construindo uma sociedade cada vez mais inclusiva. A gente tem uma pergunta muito legal aqui da Rayane Santana de São Paulo, que ela fala assim: que história incrível a sua, Dani. E eu queria saber algumas dicas de como deixar uma boa impressão, uma impressão positiva, duradoura nas pessoas que a gente interage no mercado de trabalho. Como a gente deixa essa impressão positiva, Dani? Eu acho que assim, eu sempre me preparo. Por exemplo, fui para esse prêmio de Nova York, não conhecia quase nenhuma das mulheres que estava lá. Eu estudei quem elas são, eu procurei elas nas redes sociais. Eu cheguei lá para falar com a Daniele Marques, eu sabia quem ela era, eu já puxei um assunto com ela. Eu tento fazer coisas assim. As pessoas acham que muitas vezes você provocar conversas ou tentar, porque os vieses, não sei se vocês já falaram de vieses inconscientes aqui com o grupo, mas são aquelas coisas que a gente tem na nossa cabeça que fazem a gente agir, gostar ou não de uma pessoa. Ah, estudou na mesma escola que eu, já gosto dessa pessoa. Ah, a pessoa tem o nome de uma pessoa que eu não gostava quando era criança, eu já não gosto dessa pessoa, sem motivo. Isso acontece, o nosso cérebro faz isso sozinho. Então, quando você usa os vieses a seu favor, se eu quiser estabelecer conexão com alguém para deixar uma boa impressão, eu sei antes quem é aquela pessoa, eu tento achar um ponto de conexão. Se ela conta ali uma história em 2 segundos, eu também tenho uma prima que estudou nessa faculdade, ela adora, sabe? Então, assim, quando você. E para isso, de novo, né? Você ter muitas informações, você estudar, você saber o que está acontecendo no mundo, isso é muito importante, porque quanto mais repertório você tem, mais conexões você encontra com as diferentes pessoas com quem você está conversando. Então, criar isso, a gente chama de rapport, né? Criar essa conexão forçada com as pessoas, ela é muito boa. Você chega lá na entrevista de emprego, aí você está na sala da pessoa que está te entrevistando. Você vê ali uma foto da família, o menininho está com a camisa do São Paulo, você vai falar do São Paulo. Isso já cria uma coisa legal. Ah, que jogão, né? Ganhou aí do Flamengo sem querer se exibir, mas enfim, você já chega, você já cria um quebra-gelo ali, a pessoa fica mais aberta a criar uma conexão com você. Então, aqui alguém falou do Rápido e Devagar, é um ótimo livro. Usem os vieses ao seu favor. Estude quem são as pessoas, estabeleça conexões reais.
Muito legal. Eu acho que é isso. É estabelecer conexão real e, gente, nem não só conexão por interesse, não só aquela pessoa que já aparece para falar oi sumido, né? A pessoa que tá sempre ali junto, como a própria Dani falou, o que que é estabelecer uma conexão real? É enviar uma matéria que você achou bacana, um vídeo do TED que você achou legal, você se conectar com as pessoas, com a pessoa de outra forma e ter um interesse genuíno por quem ela é, né? Eu acho que isso estabelece e gera uma imagem positiva em você no outro, né? Pode ser em uma reunião, duas ou numa relação de anos profissional. E o Davi, não tem mais uma perguntinha aqui, é do Davi Ribeiro de São Paulo. Ele pergunta assim: como estudante de TI que está começando, Dani, qual conselho você dá para quem quer crescer, se desenvolver na área de tecnologia e para quem quer entrar na Oracle, né? Quais são as oportunidades de desenvolvimento de carreira que a Oracle oferece para profissionais que querem começar a trabalhar aí, né? Conta um pouquinho para eles do Geno. Cara, o Geno é incrível. É um programa de estágio que a gente tirou os requisitos de inglês, de faculdade, né? Legalmente, para a pessoa ser estagiária, ela precisa estar matriculada em algum curso, mas pode ser um tecnólogo, enfim, qualquer coisa. Teve gente que já se matriculou, e pode ser qualquer curso. Tinha uma pessoa que estudava nutrição, foi aprovada no processo do Geno, nós aceitamos ela, só que a faculdade dela não aceitou o estágio. Ela se matriculou numa outra faculdade e fez as duas ao mesmo tempo para aproveitar o Geno. Então, assim, essa é a porta de entrada na Oracle para estudantes, só que tem muitas outras oportunidades. Então, por exemplo, se vocês forem lá no site da Oracle agora, tem várias certificações gratuitas, assim, certificações que custam mais de 1.000, 2.000 reais, estão gratuitas lá, vocês podem estudar. Não vou dizer que é fácil, tem um monte de termo em inglês, tem um monte de coisa, mas tem fórum, tem um monte de gente para ajudar vocês. Façam essas certificações. Tem a certificação de cloud. Hoje a indústria de cloud é a que mais cresce, e você não precisa ser programador, saber lá ficar no porão digitando naquela tela preta. Você precisa entender os conceitos, aplicar, criar um ambiente, né? Cloud nada mais é do que a gente armazenar os nossos arquivos aí no. Alguém está perguntando aqui, o Genome, chama Generation Oracle, o programa de estágio, tá? A certificação de cloud, a certificação de inteligência artificial, gente, me falaram que está disponível, demora 4 horas para tirar um certificado de inteligência artificial no site da Oracle. Vocês saem com o currículo de vocês lá para um monte de coisa. Então, aproveita essas oportunidades de estudar. O One é um desses projetos também, né, que dá bolsas. Enfim, todas as oportunidades são bem-vindas. E eu digo para vocês, tem um monte de curso disponível no mercado. E não é porque você vai fazer a certificação de outra cloud que você não vai trabalhar na Oracle. Aproveitem as oportunidades, de verdade. É isso, pessoal. Não sei se vocês sabem, mas temos 5 proanos no Geno que passaram no processo seletivo, concorrendo com todo mundo, foram muito bem e estão aí trabalhando na Oracle, conquistando aí seu espaço no mercado de trabalho numa empresa tão legal. Para finalizar, eu vou para a última perguntinha aqui, pessoal. As perguntas estão incríveis, mas o Paulo aí já é o nosso próximo palestrante, que é a pergunta da Lívia. Achei uma pergunta bem legal. A Lívia Freitas de São Paulo, ela está perguntando para você, Daniel. Eu entendo a importância da comunicação, mas e se esse aspecto da comunicação sofrer algum ruído por questões de saúde mental e neurodivergência, né? Qual você acha que deve ser a abordagem da empresa para criar acomodações verdadeiramente, incluir essas pessoas que têm neurodivergência a cumprir uma forma de comunicação que é muito padronizada no mercado? A gente sabe, né? Existem vários cursos de oratória, do jeito certo de se comunicar, comunicação corporativa, e como a gente pode incluir uma pessoa neurodivergente? A gente tem alguns jovens também, então acho que é legal você trazer esse ponto para a gente. A gente tem pessoas neurodivergentes aqui na Oracle também. E o lance, quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente fala como a empresa faz diversidade e inclusão. Gente, a empresa é uma entidade que não existe. Não existe uma empresa, existem várias pessoas que estão ali trabalhando em diferentes times. Então, o quanto a gente consegue preparar gestores, preparar recrutamento, preparar as pessoas que vão interagir com essa pessoa, porque eu não preciso treinar a Oracle inteira se tem uma pessoa num time específico. Eu preciso preparar muito bem aquele time, eu preciso preparar os clientes, eu preciso preparar
Eu preciso entender com essa pessoa, e aí as conversas corajosas, né? Me fala, Mari, qual é realmente os desafios que você tem? Como é que eu posso te ajudar? A gente precisa ter essas conversas, porque a gente deixa as coisas meio subjetivas, e aí eu fico, eu não vou dar essa tarefa, essa apresentação para a Mari fazer, né? Porque ela não gosta de falar em público. Mas eu nem sei se ela gosta ou não, se ela consegue ou não, se ela quer testar ou não, né? Então, como que a gente faz essas adaptações? Isso é para todas as estratégias de diversidade. Então, a gente tem que pensar muito né? Óbvio, a estratégia é macro, de inclusão, mas a prática, botar em prática é micro, tem que ser naquele ambiente e tem que ser feito insistentemente. Não dá para eu dizer, agora você vai tratar seu coleguinha assim e amanhã está tudo resolvido. A gente sabe que mudança de comportamento humano é uma coisa que leva muito tempo, né? A gente está aí resistindo às mudanças o tempo todo. Quem não está com medo do chat GPT? Quem não está medo quando a inteligência artificial roubar seus empregos? A gente escuta isso todo dia, né? Então, assim, todo mundo tem medo de alguma coisa que é nova, resiste à mudança, mas na verdade a gente precisa abraçar a mudança e se apoderar delas. Outro dia, minha filha tem 10 anos, ela inventou uma historinha e a gente queria escrever um livro, a gente pegou o ChatGPT, colocou um pouquinho da história, ele criou um livro de 10 páginas sobre a história, a gente entrou no Midjourney, criou as ilustrações, fizemos um livro com a história que ela inventou. Então, assim, gente, não tem que ter medo da tecnologia, você tem que saber usar a tecnologia, isso eu acho que é fundamental, e acho que o Paulo vai falar disso agora, então fica bom que eu passo a bola para ele contar para vocês a prática, porque eu não sou da tecnologia, apesar de todos nós sermos, né? É isso aí, Dani. Muito obrigado pelas suas palavras. Foi muito bacana ouvir vocês. Tenho certeza que os jovens adoraram. Tô vendo várias palminhas aqui no chat. Obrigado, pessoal. Foi muito, muito legal.